Bem-vindos! Sistema que mantém o mesmo eixo de rotação na ausência de forças externas. Hoje vamos falar do giro, o efeito giroscópio. Muitos de nós, quando criança, experimentou o efeito giroscópio, mas sem saber o que estava fazendo. Era comum nós pegarmos a roda de uma bicicleta, segurá-la pelo eixo e girar esta roda, até atingir a máxima velocidade permitida. O interessante é que quando nós tentávamos girar esta roda segurando pelo eixo, quase que na hora, instantâneo, uma força meio que magnética puxava esta roda novamente para a posição central. Só que isso não era uma força magnética, apesar da sensação ser muito semelhante. Este é o efeito giroscópio. Eu tive a oportunidade há alguns anos de voar em um helicóptero aeromodelo, voar um helicóptero aeromodelo, que ele possuía um giro nesse sistema. Dentro do helicóptero havia uma roda metálica pesada, maciça, e um motor elétrico. Então, antes de dar a partida no motor a combustão deste helicóptero, nós ligávamos o giro e começávamos a escutar o aumento da rotação desta parte mecânica dentro do helicóptero. Ao decolar, quando este helicóptero tinha uma tendência de realizar uma movimentação em qualquer um dos eixos, o efeito giroscópio trazia este aeromodelo para a posição central novamente. Este é o efeito giroscópio. Só que atualmente os giroscópios, ou giro, como nós falamos nos nossos aeromodelos, não possuem esse sistema mecânico. Eles possuem dispositivos chamados acelerômetros. Um exemplo de aplicação de um acelerômetro é, por exemplo, nos controles dos videogames atuais. Este aqui, por exemplo, se eu colocar no videogame um jogo de tênis, ele não tem fio, mas à medida que eu rebato a bola de tênis de acordo com o que eu visualizo na tela, dispositivos acelerômetros aqui dentro detectam o meu movimento e a força deste movimento, enviam este sinal para o videogame que vai realizar o movimento correspondente na tela do game em questão. Mas e nos nossos aeromodelos? Eu tenho aqui um giro de 4 canais. Esse foi um dos mais acessíveis que eu encontrei e eu comprei ele especificamente para fazer esse vídeo e, claro, eu vou experimentá-lo. Eu coloquei este produto na bancada, conectei servos, conectei receptor, bateria, o servo do profundor, leme e ailerons e fiz os testes de uma forma muito didática para que todos possam entender. Vamos ver na bancada agora. Aqui eu tenho então todos os componentes na bancada, onde aqui eu coloquei um servo para o leme em vermelho, um servo para profundor em azul e um servo para ailerons em verde. E aqui eu coloquei a foto de um pequeno avião Cessna, verde nos ailerons, azul no profundor e leme vertical em vermelho, para que fique mais fácil a associação. Como que se faz então as conexões? Aqui eu tenho meu rádio convencional, o receptor, tenho o satélite que eu deixei ali, mas não precisaria, a minha bateria e o giro no meio. Observem que saem daqui 4 cabos em direção a 4 entradas no meu giro: profundor, leme, aileron e motor. E num outro barramento, digamos assim, do giro, eu conecto os cabos dos meus servos. Neste caso aqui eu só usei os 3 leme, profundor e ailerons. Então o giro na realidade ele fica no meio entre o radiotransmissor e, entre o receptor e os meus servos. Olhem aqui, ó, que o rádio continua atuando normalmente. Ailerons, profundor e leme. O rádio sempre vai ser a prioridade de execução dos comandos. Mas agora eu vou erguer o giro da bancada e vou começar a movimentar. Aqui tem 3 itens a serem verificados, tá? Primeiro, eu tenho aqui um conjunto de 4 microswitches, 4 chaves, que eu tenho que fazer a combinação delas para especificar se o avião que está sendo controlado é um Delta, é um VTEIO, normalmente aqueles aviões com cauda em V, como o Bonanza e o Predator, ou então um avião com superfícies convencionais, um treinador, por exemplo. Por quê? Para que este giro saiba quais superfícies ele tem que atuar para promover a correção deste voo.
E tenho aqui embaixo ainda 3 pequenos potenciômetros que ajustam a sensibilidade de cada canal, de cada servo, portanto, e também o sentido de rotação de cada um deles, para o lado esquerdo ou para o lado direito. Agora eu vou erguer este giro, tá? Nessa superfície de madeira, eu coloquei assim para que vocês possam visualizar melhor. E ele tem uma seta em vermelho que indica para onde tem que ficar a frente do giro. Aqui está sendo dito que este lado deve ir para a frente do avião em direção à parte frontal da fuselagem. É um ponto de referência para ele atuar. Esse giro tem que ser bem fixado, viu, pessoal? Somente fita dupla face ou somente velcro não é suficiente. Coloque borrachinhas ou cinta plástica, porque se ele cair, vai ser problema na seta. Então agora, como se eu movimentasse o avião para baixo e para cima, baixando e subindo o nariz. Observe que o leme do profundor atua automaticamente. Ao mesmo tempo, quando eu movimentar agora no sentido dos ailerons, ó, esquerda, direita, direita, esquerda, o servo do aileron também atua. E ainda em tempo, se eu movimentar no eixo do leme, o servo correspondente também se movimenta. Tá? Agora, se eu movimentar, suponhamos uma rajada de vento forte, em que o avião fica meio bandoleiro, movimentando em todos os eixos simultaneamente. Olha aqui, ó. Todos os servos irão atuar simultaneamente para proporcionar que este avião fique nivelado. Esta é a função principal do giro. Não esquecendo nunca que, ainda que o giro execute essas movimentações, a prioridade de comandos, olha aqui, ó, é sempre o meu rádio. O rádio vai sobrepor o comando em relação ao meu giro. É ele que manda em primeira análise. Agora nós vamos ver onde e quando utilizar o giro. Muito interessante o sistema do giro, mas a pergunta que fica é a seguinte: posso utilizar em qualquer tipo de avião? É notório que os aviões de alto custo, como os jatos e aviões escala, utilizam giro. Não são todos. Eu conheço pilotos que voam 3D, que voam aviões 35, 40% e não utilizam o giro. Eles preferem ter o controle pleno e absoluto do avião no seu rádio. E este é o correto. E a razão para isso é muito simples. Se você colocar um giro e pegar, digamos assim, o vício de pilotar com ele, este dispositivo estará fazendo o papel de copiloto. Você vai relaxar, você não vai ter tanta preocupação com os sticks, e no dia que você pegar um avião que não tenha um dispositivo giro, você vai se atrapalhar, não tenha a menor dúvida. Eu digo isto porque tem sido frequente nós vermos nos grupos pilotos novatos que estão colocando giro nos seus aviões, principalmente para assumir a função de piloto que não sabe utilizar o leme. Exatamente. Aquele piloto iniciante que ainda não pegou habilidade com o leme, ele se atrapalha muito na hora de um pouso, principalmente quando há rajadas de vento. Então o que alguns estão fazendo? Instalam um giro, colocam somente na função para controlar a cauda, e aí o giro realiza esta manobra de correção. Qual é o problema? Ele não adquiriu esta habilidade, está delegando para um componente eletroeletrônico. Isto quer dizer que ele não aprendeu. Então, primeiro, domine o seu avião. Domine os comandos do rádio para depois ir para um giro. Trazendo para a aviação full, em julho de 2013, ocorreu um acidente no aeroporto de São Francisco com um Boeing 777-200ER. Durante o pouso, este avião errou a pista e bateu no quebra-mar. Ele bateu antes. Esta área da fuselagem, digamos assim, a empenagem inteira, partiu, separou-se. Este avião continuou se arrastando pela pista, girou e rodou vários metros. Inclusive eu vou deixar abaixo aí o link do vídeo que mostra esse acidente, porque ele foi filmado de uma perspectiva da torre do aeroporto. Tiveram vários sobreviventes milagrosamente, mas 3 pessoas vieram a morrer. Durante o processo de investigação foi constatado o seguinte: o piloto, comandante da aeronave, ele tinha em torno de 12 mil horas de voo, mas dessas 12 mil,
10.000 horas eram em pouso através de instrumentos, o ILS, Instrument Land System. O que aconteceu? O aeroporto de São Francisco estava com esse sistema inoperante. Só que quando o piloto automático desativou, porque ele não tinha referência para pouso, era tarde. Este piloto, por não ter a habilidade de pousar o avião na mão, como nós falamos, confiava cegamente na automação. Quando o piloto foi desativado, o piloto automático foi desativado, não houve tempo suficiente para ele perceber o que estava ocorrendo, realizar as devidas correções e acelerar este avião de forma que ele continuasse voando ainda por um curto período de tempo. Como isto não ocorreu, esse avião bateu no quebra-mar, se rompeu e está aí o vídeo abaixo que os senhores verão. Onde é que eu estou querendo chegar? Na aviação full, assim como no aeromodelismo, isso também é cuidado. O piloto não pode confiar cegamente na automação. Ele deve acreditar e confiar ela, mas sempre atuante, de modo que se ocorrer uma falha, ele tem a habilidade de poder pilotar esta aeronave adequadamente. Certo? Então, giro nos nossos aeromodelos deve ser utilizado com consciência e não para corrigir uma falha momentânea de pilotagem, uma falha de habilidade que você tem que vencer para dominar o seu avião. Até o próximo encontro.